Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com um convidado, uma pessoa muito querida. Trouxe aqui ao canal para nós conversarmos, batermos um papo super legal com diversos temas. E é um prazer enorme recebê-lo. Eu estou imensamente feliz por ele ter aceito o convite. Ele que é uma pessoa muito simpática, educado, é um professor de Libras, atua já em 3 instituições e tem muita história para poder contar para a gente. Oi, Douglas, tudo bem? Bem-vindo ao Sem Sinais. Prazer recebê-lo. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Arielle, por estar aqui, né, no seu canal, Sem Sinais. Então, e ressaltar, né, da importância desse bate-papo, porque vai ajudar, né, o contexto social a conhecer sobre algumas temáticas, né, das quais envolve a comunidade surda. Então, o seu canal vai mostrar, né, sobre a cultura surda, sobre o sujeito surdo, o aspecto familiar e outros fatores. Então, isso é importante. Muito obrigado por estar aqui. E é importante, assistam. Verdade. É muito importante esse canal para dar oportunidade de fala para você estar explicando um pouco da história, contando as experiências, para as pessoas entenderem mais. E aí, Douglas, vamos começar. Você nasceu surdo? A maioria das pessoas sempre me perguntam, né, se eu nasci surdo, mas para falar a verdade, eu nasci ouvinte. Eu não sabia. Sim, sim, ouvinte. Eu lembro que eu tinha 4 anos, eu adoeci com meningite, e essa doença ocasionou a minha perca auditiva até me tornar surdo. Eu tinha 4 anos. Parece com uma mesma situação daquele também que adquiriu a surdez. Então, muitas pessoas pensam que existe só um fator que pode gerar surdez, mas na verdade são diversos fatores. Por exemplo, é, quando uma pessoa, né, adquire uma doença e outro, como por exemplo, uma gestante. Uma gestante ela adquiriu rubéolas e essa doença ocasionou a perca auditiva do seu filho, né? Então existem diversos fatores que provocam. É verdade, gente. A gente vê que tem surdos que nasceram surdos, outros perderam a audição no decorrer da vida. E você, Douglas, como nasceu ouvinte, você tem alguma memória auditiva? Tem alguma experiência para você contar? Porque é diferente. Uma pessoa que nasce surda, ela nunca teve. Não, um bebê, ele começa a ver o mundo de forma visual. E uma pessoa que nasce ouvinte, é possível ter antes uma experiência auditiva, saber como é que é, igual ao ouvinte. E aí depois perde a surdez. Então você sente falta, você tem alguma recordação, alguma memória? Sim, sim, tem uma lembrança. Então, assim, o que aconteceu, né? Assim, quando eu nasci, eu lembro, assim, eu não lembro de muita coisa, mas eu sempre lembro de algo assim que me marcou. Quando eu era criança, né? Eu estava junto com a minha mãe. Antes a gente morava num município conhecido como Palmeirais. E lá, os meus pais moram lá, só que eu nasci aqui em Teresina. Eu nasci aqui em Teresina. Aí, com 6 meses, eu retornei para o município. Aí, depois, eu retornei para Teresina para passear. E eu lembro de algo, assim, bem interessante que me marcou, né? Que foi sobre o anúncio da loja do Paraíba. Paraíba feito para você. E eu lembro que teve uma pessoa, né, anunciando sobre essa loja, né, e eu ouvi e também vi de forma visual. Eu também lembro de outra experiência, quando eu era criança, né, eu estava dentro do carro e o carro capotou. E eu lembro disso também, desse som. E algumas coisas. Então, no caso, você, com 3 anos, mais ou menos, você já estudava, já estava em escola. Ainda não tinha começado. E aí, quando você foi crescendo, a sua família, como que reagia? Por você ser surdo, você lembra o que eles resolveram fazer em relação à sua educação? Como é que foi? Você já começou a aprender a Libras desde criança? Ou foi oralizando, usando aparelho? A sua família já tinha conhecimento, já sabia sobre a Libras? Como é que foi?
a preocupação deles? Então, antes, como eu morava no município, a minha mãe não tinha muito conhecimento, né? Porque era um município, aí também tinha a carência das informações. Mas a minha mãe se preocupou muito comigo. Eu tenho um filho surdo, o que eu posso fazer? É, porque no caso você foi que aconteceu, né? Ocasionou a surdez. Então a minha mãe, ela encontrou uma escola, né? Da qual ela era uma escola ouvinte, e ela matriculou os meus irmãos. E eu lembro que eu sempre acompanhava ele, só que eu não era matriculado. Então eu estava junto com ele para ter essa experiência. Eu lembro que eu sempre copiava todos os conteúdos. Aí depois, quando eu retornei para Teresina, a minha mãe estava procurando uma escola, né? Encontrou uma escola inclusiva, uma escola que Qual foi a atende. escola? Eu esqueci o nome. Matias Olímpio? Não, não. Era uma escola do bairro. Mas a escola era inclusiva? Sim, era inclusiva. Eu lembro que o coordenador ele sabia Libras, só que ele não ficava na sala de aula, ele não atuava dentro da sala de aula. É, porque no seu tempo já tinha, no caso, já tinha no seu tempo a Libras, né? Já era. E antes, muitos surdos sofreram mais porque não tinha. Então é por esse motivo que antigamente, né, não tinha lei, não tinha criado, né, uma resolução que da qual pudesse respeitar e para dar essa acessibilidade do retorno ao conhecimento. Eu lembro que na escola onde eu comecei, né, a PAI, lá foi uma escola que da qual eu comecei, eu era bem tímido, não tinha muito contato, eu tinha contato com os outros amigos, né, vizinho, aprendia muito, então eu comecei a ter contato com os vizinhos, com os amigos. Na escola. Na escola. E eu pensava que, para falar a verdade, eu não É sabia se igual eu era alguns surdos, surdo né? ou se eu era ouvinte. E isso aconteceu de forma bem natural. Eu comecei a aprender a Libras, né? Comecei a me desenvolver, sentir o interesse, o desejo. E algumas pessoas foram me auxiliando, me ajudando. A sua família sempre cobrou que você aprendesse a oralizar? Antes, a minha mãe, ela chegou, né, para ressaltar sobre o contexto de Aí você oralização. então já se identificou rápido como surdo, não teve resistência, dificuldade em se aceitar. Eu decidi, né, fazer parte da comunidade surda, era a minha identidade, expliquei para minha mãe. Então eu não queria também usar implante porque eu me aceito surdo, então eu senti o desejo, né, de aprender Libras, e como a minha mãe não tinha muito conhecimento, eu expliquei para ela, né, expliquei, falei sobre o implante, que conhecia várias pessoas também, mas eu preferia me aceitar como surdo, a minha identidade surda. Você acha que a maioria das famílias dos surdos tem dificuldade em aceitá-los? Primeiro querem influenciar ali na questão de usar o aparelho auditivo, oralizar, e não escolhem a Libras de imediato. Ou como que você acha? Então, o que eu percebo é que muitas pessoas, assim, não têm essa preocupação, né, acerca da surdez, mas sim com o foco da oralização. Então, os médicos, né, eles dão essa possibilidade de ouvir, de oralizar, e os familiares acabam acreditando nisso, acabam influenciando o surdo, né, a testar. Então, eu já conheço pessoas, né, assim, que tiveram esse desejo e eu senti tipo o desejo, né, de fazer parte da comunidade surda. Eu não tive o interesse no implante porque eu sabia que a minha língua seria outra, seria a Libras. E você conhece surdo que tem um implante e que conseguiram ouvir? Já te falaram sobre isso, aprender a oralizar, mas que também querem continuar com a Libras também, como método de comunicação? De comunicação? Sim, conheço muitos. Eu lembro que eu tenho amigos, né, assim que já implantaram
e não tiveram muito sucesso, mas assim, cada caso é um caso. Teve pessoas assim que deram certo, né, assim que aprendeu português, mas a família assim ela cobra muito isso. E isso não deve ser algo cobrado. Depende do posicionamento, né? Se o surdo quer ou não, se ele sente esse desejo. Então, como por exemplo, Você, no caso, acredita, porque assim muitos tentam corrigir, né, a audição. então deixa eu dar aqui um pequeno exemplo. Se uma criança, né, se ela for implantar, ela vai conseguir se desenvolver, porque ela vai ter uma concepção assim muito boa para adquirir conhecimento. Agora já uma pessoa adulta, se ela for implantar, não vai ser assim de uma forma bem sucedida, porque já vai se dar um processo tardio, então ela não vai ter o costume de aprender a Libras ou algo com relação a isso. Então, assim, o implante tem que acontecer bem cedo para que a pessoa possa e consiga se desenvolver. Uns decidem, uns decidem. E algumas pessoas decidem se vão querer ou não. Então, assim, cada caso é um caso. Então você acha que a maioria das famílias tem essa diferença com as famílias que têm um poder aquisitivo maior e as famílias que não têm muito recurso financeiro? Por exemplo, uma família que pode pagar um implante particular, pode conseguir pagar terapia com fonoaudiólogo, é, Sim, sim. e a criança pode crescer mais envolvida. E já um surdo que nasce numa família que não tem tantos recursos financeiros, a criança já, quando nasce, né, começa a ir para a escola e lá que vai ter o contato com os surdos e aí vai se identificar como surdo. E uma família que já tem um poder mais aquisitivo, ela tem outros meios de tentar desenvolver a comunicação dessa criança surda. Você acha que é mais fácil desenvolver? Porque no estado tem, no governo tem hospitais públicos, né? Também nas escolas que podem ter, né, uma equipe técnica completa com uma equipe, por exemplo, ter fonoaudiólogo para poder alfabetizar, ajudar a desenvolver. Por exemplo, no estado nós temos aqui o CAIS, né, que é o Centro de Apoio à Surdez, que tem crianças que frequentam, então já começa a ter esse estímulo de cedo da Libras, fonoaudiólogo, e pode se juntar, né? Sim, sim, verdade. Algumas pessoas, né, que têm poder aquisitivo, que assim que têm renda, né, dinheiros, e também as pessoas humildes, elas conseguem, né, mas assim é um processo muito demorado. Também elas pode pedir esse auxílio para o SUS. Também as escolas elas devem cobrar, né, incentivar isso também. Então, e expressar a dificuldade, mas é difícil nas escolas. Porque porque a maioria não tem um conhecimento, né? Falta de metodologia, falta de recursos. Então, o ensino se dá de uma forma igualitária. Então, o professor precisa incentivar. Então, falta esse ensino igual. Então, alguns alunos, né? E também alguns profissionais, assim, tendem a procurar estratégias, metodologia, principalmente nas escolas públicas, para conseguir manter o ensino. E muitas escolas carecem disso, por isso falta essa interação, esse desenvolvimento. Então, o surdo, como é que ele vai conseguir se desenvolver em meio a essa carência? Eu já tenho amigos surdos, né? Eu tenho dois amigos surdos assim de infância que cresceram juntamente comigo. Um é de família assim de poder aquisitivo, o outro é de família humilde. Então o que aconteceu? Um estudava em escola particular e o outro em escola pública. A família do aluno do qual estudava na escola particular sempre influenciava, né? Cobrava. E o aluno não conseguiu se desenvolver. Agora o aluno que estudava na escola pública, de família humilde, ele conseguiu se desenvolver. E é por esse motivo que as escolas privadas, né, os familiares, assim cobram muito. E esse que estudava na
escola pública, assim, ele obteve o sucesso, ele se formou, agora é pedagogo, e o outro, do qual era da escola particular, ele teve um atraso. A escola e os familiares até não queriam que ele não participasse da comunidade surda. E querendo ou não, a família tem um pouco de culpa nisso, por essa cobrança. Entendi, Douglas. Você acha que a maioria dos surdos, principalmente aqui do Piauí, de Teresina, aqui na nossa capital, a maioria dos surdos não sabem ainda ler, escrever, não tem um conhecimento a fundo do português, tem dificuldade ainda de fazer redação. Sim, Você acha sim. que falta a escola bilíngue, a escola inclusiva é diferente, falta ter um apoio mais a fundo? Como é que é a diferença? Qual que seria melhor para a vida do surdo? Sim, sim, verdade, concordo com você, Arielle. A maioria das pessoas, assim, não tem muito domínio, né, da língua portuguesa, então, em uma porcentagem, né, só 20% sabe o português. E o que que a gente percebe? É falta de incentivo, né, acerca da família, a família cobra muito isso. Por exemplo, nas escolas públicas, né, o aluno, quando termina o ensino médio, termina sem saber. Praticamente não Exatamente. é alfabetizado no português. Então, algumas pessoas É bem antigamente, né, atrasado, né? quando começava a estudar, algo com relação a isso já começou assim de uma forma tardia, acerca de aprender a ler. Então, o que que falta? Faltam esse incentivo, falta metodologia, falta um ensino adequado para o surdo, porque, como todos sabem, né, antigamente não tinha nenhuma lei É que. verdade. Antes os surdos sofriam mais porque tinha esse atraso. E ainda hoje, né? Sim, sim, mas isso não só acontece somente aqui no Piauí, é diversos outros estados também. Como eu ressaltei antes, antigamente não tinha lei, mas a gente entende, né, que já tinha surdo, que já cursava mestrado, doutorado, algo com relação a isso. Por quê? Porque tiveram incentivo, mas falta incentivo das escolas e também a criação de escola bilíngue. Eu não sei se vocês conhecem o INES, né? O INES foi uma escola da qual ensinou surdos. Então, essa No Rio de escola, Janeiro, sim, sim, exatamente. você acha que a maioria dos surdos estão atrasados mesmo, então, por não saber ler, não saberem. Tem esse atraso por conta também das instituições públicas, que não teve esse incentivo. Faltou ter esse preparo, né? Sim, sim. Mas a gente sabe também que não é só os surdos, né? A taxa é muito alta de analfabetismo, tanto o ouvinte também de atraso. Então é por esse motivo, assim, depende muito do contexto, né, do qual ele está habituado, assim, surdo, ouvinte, tem um método, né, por, por exemplo, numa instituição de ensino, no ensino de EJA, esse ensino de EJA se dá para alunos que são atrasados, No fundamental. alunos que estão no ensino fundamental Não e também estou. recebe auxílio também para cursar, né, o EJA. É verdade. Um exemplo que temos em Teresina, alguns surdos já formados, já estão no Letras Libras. Você é um exemplo, né? Já tem quantas turmas no curso de Letras Libras? Você se formou em qual? A segunda. Eu lembro de quando você passou, eu fiquei muito feliz, né? E hoje você já é formado. Sim, sim, verdade. Então, primeiramente, assim, eu quero expressar minha gratidão, né, a uma instituição, assim, que foi uma referência para o ensino de surdo, o INES, que foi uma escola, né, da qual lutou, se manifestou para a melhoria. Explica um pouco do Setembro Azul. Então, vou já explicar. Eu vou só concluir um pouco sobre toda a trajetória do INES para depois explicar sobre o Setembro Azul. Então, o INES foi uma instituição, né, da qual proporcionou, né, um ensino bilíngue, da qual ajudou o surdo. Então, eu quero expressar aqui a minha gratidão a essa instituição. Eu lembro de toda a luta, né, de toda a história
Eu não sei se vocês lembram do professor Waite. Ele foi o primeiro professor, né, que criou o INES aqui no Rio de Janeiro. Então, expressa aqui a minha gratidão a essa instituição, que foi uma referência. Então, foi uma escola da qual cobrou, lutou, se manifestou para que criasse, né, leis que possibilitasse, né, uma melhoria e também proporcionasse conquista para a comunidade surda. Porque, para quem não conhece, tem uma história, né, de sofrimento, de preconceito, de menosprezo, né, acerca dos surdos, no âmbito familiar, no âmbito educacional, no âmbito do trabalho também. E só para ter um exemplo, num hospital. Para ir num hospital, eu sou casado, um exemplo, e a pessoa da qual eu me relaciono também é surda. Então, como é que eu vou conseguir manter uma comunicação? Então, não vai existir comunicação. E o médico, como é que ele vai compreender? Então, vou precisar escrever As em pessoas português. precisam entender mais, né? Ter mais empatia, realmente saber um pouco da experiência. Eu, que sou ouvinte, tenho minha cultura ouvinte, né? Sou de família ouvinte também, não tenho um parente surdo. Mas depois que eu passei a entrar na área, estudar e trabalhar na área, eu passei a entender de fato como era a realidade do surdo. Passei a ter empatia e ter alguns amigos surdos, porque, por exemplo, nós ouvintes, quando se comunicamos, a gente tem a nossa forma de se comunicar, falando, troca mensagem. Quando é com surdo, a gente tem que ter uma adaptação, tem que ter uma acessibilidade. Já dentro de nós tem que existir isso. E as pessoas precisam entender que os surdos, ele tem vários surdos no Brasil, tem uma comunidade enorme e a gente pode encontrar surdos em diversos locais socioocupacionais, então tem que ser adaptada a realidade para eles. Sim, sim, verdade. E assim, algumas pessoas ouvintes sempre pensam, né? Por exemplo, se o mundo fosse só de ouvinte e se fosse só de surdo, os ouvintes teriam barreiras e iria se sentir da mesma forma como nos sentimos acerca de ir ao médico. Como é que o ouvinte iria se sentir? Então falta um pouco nesse quesito de empatia. Então é importante, né? E frisando um pouco sobre essa instituição do INES, foi uma escola, né? Assim, que tem uma história assim bem forte de sofrimentos, de ensino, que o ouvinte consegue mais formação. E é por isso que esse mês é considerado o mês do surdo, Setembro Azul. Verdade, muito importante mostrar a visibilidade das conquistas, das lutas da comunidade surda. A maioria aqui no Brasil dos surdos conseguiram vencer, quebrar algumas barreiras, mas você acha que hoje você é uma pessoa que é uma referência, vocês consideram uma pessoa bastante influente para os surdos? Sim, sim, eu acredito que sim. Como, por exemplo, de nunca desistir de nós, né? Nos reunirmos todos para lutarmos, para conseguir. Não tem só um surdo que só merece isso, mas todos estamos unidos em uma causa. O surdo luta pelo intérprete, porque precisa. Então é uma luta assim de cada estado, e cada estado tem sua responsabilidade em busca de melhorias. Concordo. Também não é somente um surdo que luta, mas são todos para ter direito ao mestrado, ao doutorado e conseguir se desenvolver de uma forma igualitária no contexto social. E a sociedade não tem essa perspectiva do que o surdo pode se desenvolver igual o ouvinte. A sua identidade, qual é? Você se identifica com identidade política?
qual é a sua identidade? Acho que a maioria dos surdos aqui tem essa identidade, que tem Sim, coragem de é sim. politizado, sabe dos seus direitos, sabe das leis e vai atrás da maioria aqui dos surdos. Já tem mais a mente aberta em relação a isso ou ainda estão ainda leigos, ainda estão presos, acomodados? Ficam mais em casa, não saem para ir à luta? Já estão mais à frente das suas causas? Uma porcentagem, né? Assim, 100% uma completude não. Por quê? Porque falta, né, apoio familiar. E nós surdos, nós desejamos, né? Nós pensamos, nós insistimos em lutar para conseguir. Então isso é importante. E também é importante termos, né, uma mente aberta para termos o conhecimento das leis, das resoluções, desses fatores que dos quais são relevantes. Sim, já tem a lei que os surdos podem reivindicar, já tem vagas hoje, lei que disponibiliza vaga para os surdos ocupar lugares socioocupacionais, já tem esse Sim, direito sim. de ter intérprete, né, promovendo acessibilidade. E, na minha opinião, eu acho que alguns surdos ainda falta conhecer de verdade e ir atrás, de buscar de verdade. Ver que é cidadão, se reconhecer como cidadão e tem direito à dignidade. Na Constituição, né, do Brasil mostra que Verdade. é igualdade, tem que ter essa igualdade, essa democracia. O surdo tem direito ao voto, tem que se adentrar para poder entender o seu direito, ser a pessoa mais politizada, ter mais união também. Porque, por exemplo, Hinos lá, os surdos lutaram, tiveram essa conquista. E aqui a gente também precisa, né? Vocês precisam ter isso. Então nós precisamos copiar esse modelo de lutarmos e também assim de exigir, né, o nosso direito de nos reconhecer. Então nós temos essa possibilidade. Então antes uma grande parte dos surdos assim não tinha esse conhecimento. E hoje nós estamos na luta, né, pela escola bilíngue, lutamos, mas assim encontramos barreiras, né, dificuldades. Antes não tinha profissionais, né, surdos formados. E hoje já temos, né, a oportunidade, o curso de Letras Libras, e eu tenho fé, né, e esperança que nós surdos vamos conseguir. Vamos conseguir a escola bilíngue. Porque a gente encontra surdos nos lugares, no supermercado, hospital. Então, os surdos eles já estão aqui. As pessoas precisam tratar mais com naturalidade de que os surdos eles estão aqui, eles são pessoas como a gente. O Brasil tem que ter esse costume, né? As pessoas precisam entender, assim como tem cadeirantes, tem deficientes visual, mas os surdos, as pessoas veem como diferente pela forma da comunicação, porque, por exemplo, um cadeirante, ele oraliza um deficiente visual, mas o surdo, eles comunicam através da Libras, né? Da língua de sinais. E aí as pessoas sentem o impacto, ficam mais surpresas com isso, mas precisa tratar de forma mais natural. Sim, sim, exatamente. Assim, quando as pessoas assim têm essa perspectiva, né? Fica falando que nunca viu, que não acredita, algo com relação a isso. Então falta um pouco, né, esse conhecimento, falta informações, falta ter esse conhecimento, a ideia da cultura surda. Porque a diferença do surdo para os ouvintes é só a comunicação, a forma de se comunicar. Porque a Libras é a segunda língua do Brasil, então Sim, a sim. gente precisa romper essa barreira da comunicação, que é o que empata mais. Verdade. Assim, cada pessoa na sociedade precisa, né, entender, compreender, ter esses conhecimentos, né, essas informações que o surdo Então, a primeira língua do ouvinte é qual? O português e a do surdo, a Libras. Então, nós precisamos assim fazer essa comparação acerca do contato, né? No caso do surdo, A vai experiência proporcionar visual.
a Libras, é de uma modalidade visual. Então, a mãe, os pais, assim, já sabem. Por exemplo, nasce uma criança surda, e como ele vai se comunicar? E fica tentando falar. E é importante que nasça já ensinando, que já tenha esse conhecimento e também que incentive, porque isso é importante, porque a modalidade em Libras ela é de modalidade visual. Então é importante as pessoas conhecer mais sobre essa temática, sobre esse assunto. É verdade. Agora vamos mudar um pouco de assunto. E você, Douglas? Você trabalha em 3 instituições. Como é que é a sua experiência como professor? Porque os surdos hoje estão aí, entrando no mercado, podendo fazer qualquer curso, estudar, porque tem a lei, tem que ter acessibilidade ao intérprete. Um exemplo, a Kelly que estava aqui, ela explicou que quis fazer pedagogia, se formou, teve um direito, teve um intérprete e tem um direito de atuar. E você sempre... Hoje você já é bem desenvolvido, mas assim, antes você sempre teve vontade de fazer o curso de Letras Libras, mas você escolheu por quê? Porque é o único curso que dá um retorno de trabalho, oportunidade para os surdos, e você não escolheu outro porque por motivo de ter medo, de ter barreira para poder atuar. Então, assim, quando eu comecei a estudar, né, eu não tinha esse pensamento, esse desejo, né, de ter uma profissão assim de uma forma específica. Eu lembro que no terceiro ano eu pensava, né, parece até um pensamento bobo, né, eu pensava em cursar medicina. Mas é possível, por quê, né? Não, mas assim, eu sentia que eu não me identificava. Aí, com o decorrer de muitos anos, né, eu fui abrindo a minha mente, fui adquirindo alguns conhecimentos, fui me autoconhecendo. Então, eu pensava, né, em fazer o curso em administração, porque se trata de cálculo. E eu percebia que eu era muito bom em matemática. Então, eu fiz a inscrição, era o curso técnico do IFP, de administração. E logo em seguida foi divulgado, né, o edital do curso de Letras Livres da UFP. Então, eu paguei a inscrição de ambos os cursos. E a prova era de modalidade assim bem semelhante. Aí a prova foi no mesmo dia também. A maioria dos surdos vão para o curso de Letras Libras por conta da oportunidade que é mais fácil, voltada para o surdo, conseguir ensinar, né? E aí, você pensava que aí ia ser impossível? Não, antes eu pensava, né, assim, que seria impossível por falta de informação, porque era melhor escolher o curso de Letras Libras porque era melhor, porque é a minha língua. As pessoas precisam entender mais em relação a isso, né? Exatamente. Todos nós assim podemos desejar, né, fazer o curso que for. Eu optei por cursar o curso de Letras Libras, mas também é possível cursar um curso de medicina, é possível um surdo. Eu conheço alguns amigos, né, que trabalham na área da saúde, como veterinário, que cuida de animais. Tem em outro estado? Em outro Aqui estado. também precisa ter, né? Aqui no Piauí, né, eu conheço um fisioterapeuta já formado, surdo. Mas tem barreira para poder conseguir, né? Tem dificuldade na área do trabalho. Então, como eles ressaltam, né, que encontra muita dificuldade. E muitas pessoas, assim, ficam tristes, né, por não conseguir se comunicar. Verdade. Precisa ter oportunidade para todos e adaptar mais, né? E foi por esse motivo, assim, que eu decidi escolher o curso de Letras Libras. Porque eu sempre sonhei, né, em educar alunos, em incentivar, mesmo sendo alunos ouvintes ou surdos, que fazem parte da comunidade surda ou que sentem o desejo de fazer. Então eu tenho esse papel, né, de incentivar. Mas o surdo, ele consegue fazer o curso do qual quer almejar. Então assim, ele é apto a fazer o curso que desejar. E nós, surdos, assim eu pretendo, né, ensinar surdos, incentivar
para aprender, né, na comunidade surda. E também eu quero que a Libras seja desenvolvida, né, em outras áreas, como a área da moda, em outros cursos também. Aqui no Piauí é muito triste, né? Infelizmente a gente não vê esse desenvolvimento acerca da quantidade, né, de pessoas formadas, mas eu tenho fé, né, em um futuro melhor, em um futuro que cresça, né, principalmente na área da Libras. Você viu que, por exemplo, se tivesse. Eu já vi o modelo da escola bilíngue, né? Que é para ter surdos dentro da escola ensinando. Então foi exatamente por isso que eu pensei o curso de Letras Libras, exatamente para isso, para a escola bilíngue, porque eu quero ensinar surdos. Só de lembrar, né, que nós tivemos um passado assim de sofrimento e hoje não vai ser quando a escola bilíngue for criada, porque o aluno surdo vai se identificar comigo. É igual, por exemplo, nós ouvintes, né, que se inspiramos nos nossos professores, e a criança surdo, quando, por exemplo, eu ouvia meu professor, né, que me inspirava nos meus professores, e os surdos também, que a criança vendo o professor adulto lá, vai se sentir representada, é igual a respeito daquela Exatamente. criança negra que vai se sentir representada por um professor negro, a gente vê pessoas conquistando os espaços. Então, eu não sentia, né, quando eu estudava, assim, uma referência, porque eu era surdo, eu era sozinho. Então, com o decorrer, né, eu comecei a abrir minha mente, né, perceber que existe professor surdo e que era possível também eu exercer essa profissão de professor. Então, hoje eu sou Muito bem. professor. Você tem amigos também que são professores de Libras? Nossa, demais, tenho muitos amigos surdos, intérprete também. A maioria já desenvolveram também, né? Conquistando seu espaço. Sim, sim. Você gosta? Eu amo, mas precisa crescer ainda mais, precisa ampliar ainda mais. E como é a relação sua nas instituições que você trabalha com os alunos ouvintes? É boa? Então, depende muito. Em uma escola do estado, né? Uma escola que tem nas instituições, né? Nos cursos básicos, a gente percebe que muitos alunos assim não têm esse conhecimento. Então, primeiro, o que é necessário? Identificar, né, acerca dos alunos, porque no começo os alunos têm esse receio, né, tem esse medo. Então nós temos que perceber e começar o que? A traçar planos, a traçar metodologias, estratégias para viabilizar um ensino. A sua própria metodologia, não é isso? Exatamente, assim, cada professor assim tem a sua forma, né, de metodologia, de ensino. Então é sempre bom trabalhar mostrando imagem, né, ou algo representativo, o sinal, mostrando no quadro, usando os recursos para facilitar o processo de aprendizagem, fazendo a datilologia, para que o aluno possa compreender, possa ter um fácil entendimento acerca da Libras e conseguir desenvolver. Eu tenho as minhas estratégias. Muitas pessoas me falam que ele é um ótimo professor, viu, Obrigado. gente? A maioria das pessoas hoje, ouvinte, vocês acham que já tem interesse mais em aprender Libras? Eu acredito que sim, a grande maioria. Então, eu tenho alguns alunos, né, que sempre perguntam. Quando ingressam no curso, eu pergunto o objetivo de estar ali. E muitos ressaltam, né, assim, por querer conversar, por querer se comunicar com o surdo. E eu sempre questiono, você sabe Libras? Se você já fez um curso, aonde, se foi curso básico. Então, assim, tem esse feedback, né, tem esse diálogo. E eu pergunto, por que você está cursando? E eu espero o aluno responder. E muitas vezes o aluno responde para aprender. A maioria também entra na área da Libras e desenvolve. Né?
Também tem alguns profissionais, né, da área da pedagogia, da área da saúde. Então, eu acredito que falta muita acessibilidade. Nós surdos, e os surdos precisam estar aptos, né, nessas instituições. Deveria ter uma lei, né, que obrigasse todas as pessoas a aprenderem Libras, uma regra. Seria uma regra para ser brasileiro. Claro. Então, gente, tem muita coisa para poder perguntar. A gente já está chegando quase ao fim aqui, né, do bate-papo com ele. Eu queria saber também, Douglas, que hoje, assim, você se sente realizado hoje como pessoa? Você tem algum objetivo ainda? Então, hoje eu me sinto muito feliz. Muito feliz. Mas de verdade, assim, eu gostaria, eu gostaria, né, que as pessoas olhassem, né, para essa área da Libras, a Libras com mais valor e valorizasse mais a pessoa surda, não como coitado ou sentindo pena, ou não tivesse visto, né, como estranho dentro das Muitas pessoas instituições. ouvintes ainda são muito leigos também em relação a isso. Por exemplo, quando está namorando com surdo, a família ouvinte sempre acha estranho. Aí tende a ter preconceitos e não precisa. É possível ter a comunicação, porque com a Libras é possível manter uma comunicação. E é exatamente por esse motivo que nós surdos, que a comunidade surda está crescendo. Hoje já podemos ver, né, professores já formados, né, em doutorado, mestrado, Mesmo. em medicina. Da mesma forma como o ouvinte, da mesma forma como o ouvinte pensa também, né? Que o surdo é coitadinho, essas coisas querendo menosprezar, mas não é. Nós somos seres humanos iguais a qualquer outro. Cada um tem uma experiência, né? O ouvinte tem experiência de ouvir, nós temos uma experiência visual. Então, assim, Só é língua diferente diferente. a língua, né? Você acha que a rede social ajudou mais a difundir a Libras? Melhorou Demais. mais? Melhorou muito. Deu mais oportunidade para os surdos conseguirem também estarem atuando, Exatamente. sendo protagonista, né? Tem surdos blogueiros hoje, pessoas digitais influentes da Libras também, é muito bom, né? Fazendo conteúdos. Eu já vi também você posta alguns vídeos nas suas redes sociais. Sim, sim. Então, as redes sociais, né, ela possibilitou, né, uma melhoria assim de uma forma geral. Então, já tem vários exemplos, né, de pessoas, né, que fazem piadas no Instagram. Então, já vejo pessoas, né, assim que interagem, que compartilham. A maioria utiliza mais o Instagram, né? Essa plataforma do Instagram. Existe as fake news também, fofoca no meio também? Porque no mundo ouvinte existe muito, né? As pessoas têm muitas fake news. Então, tem um surdo no Instagram que ele sempre assim adiciona, né? Tipo, o Instagram, os surdos têm acesso, né, às informações que não são verdadeiras, né? E acaba se confundindo que são fake e acaba compartilhando, né, replicando essas informações, mas por falta de conhecimento. Então nós temos que evitar isso. Então, no Instagram existe de tudo, um pouco de tudo. Você acha também que o surdo ele pode estar dentro também das redes sociais, sendo protagonista, fazendo Sim, TikTok, sim. e também nessas redes sociais, interagindo? Sim, sim. E é bem legal isso. Tem até um surdo que eu vou até que eles até proporcionam, né? Conteúdo sobre a área da saúde, né? Educação física, de danças, palestras. Então, assim, Então está desenvolvendo bastante, né? então da mesma forma como
ouvinte. Então, é possível desenvolver os mesmos conteúdo. Então, antes, o surdo assim já tinha acesso, né? Eu não sei se você conhece o surdo, né? O Gabriel, ele é um surdo, que ele é conhecido de uma forma assim nacional. É uma referência, então, ele, né? Exatamente, ele sempre posta, né, conteúdo sobre a identidade surda, sobre empresas e diversos outros, e ele tem muitos seguidores. E assim, ele também ressalta sobre esse contexto da pandemia, né, que muitos surdos estão em casa, e por isso as redes sociais é um canal assim que pode assim melhorar. Às vezes eu estou em casa, quero fazer algo legal, algo interessante. E em relação a você, como é que está seu coração? Como assim, coração? Está se relacionando com alguém? Como é que está? Já foi conquistado por alguém? É ouvinte, é surdo? Ah, sim, sim. Então, hoje eu tenho uma namorada, né? Não é daqui, é surda. Eu já namorei várias vezes com outras pessoas e aí cada uma é uma experiência diferente. É possível se comunicar então, né? Sim, sim. É possível manter uma comunicação. Então, assim, eu já conheço o ouvinte, né? Assim, que se relacionava por mensagem no celular, né? E, e tinha esse processo, né, de aprendizado, quando não sabia Libras, ou vice-versa. Porque cada pessoa é diferente, né? Um surdo e um ouvinte podem se relacionar, mas depende muito da personalidade de cada pessoa. Exatamente, eu conheço amigos, né? Que namoram ouvintes, que já têm filhos também. Então ele já está com o coração ocupado. Douglas, muito obrigada por ter aceito esse convite. Foi um prazer conversar com você. Quero pedir a vocês que assistam, que estão aqui acompanhando, compartilhem. Douglas, você quer falar mais algo aqui? Deixar suas considerações finais? Então, já está chegando o fim do bate-papo, né? E eu quero ressaltar sobre a importância, né, deste canal. Então, eu quero pedir para vocês assistirem e agradecer também pelo convite, né? Se você tiver interesse de conhecer um pouco, né, sobre as vivências, né, das quais eu vivenciei, então assistam. Obrigada, Douglas. Não esqueçam, gente, de ativar a notificação, curtir muito e compartilhar para É as pessoas. importante compartilhar. Então, tchau, Obrigada, tchau, tchau. tchau.